Fala galera, mais um episódio Kai Cris e hoje o nosso segundo episódio sobre a vara da disciplina. Não vamos perder tempo, vamos logo para o conteúdo porque está incrível. Então roda a vinheta! Bora galera então pro conteúdo de hoje, a segunda parte da vara da disciplina. Amor, dá um oi pra galera aí. Oi, gente, tudo bem? Quem assistiu a parte 1, estamos com a mesma roupa, o mesmo look. Isso. E no nosso bastidor, nosso menino lindo, maravilhoso, Biel. Dá um oi pra galera, Biel. Fala, galera. Beleza? Que Deus os abençoe. Confere lá o episódio 1, que é super importante, viu, galera? Antes de assistir isso daí. Antes de assistir esse daí. Nossa, meu Deus. Fazer uma fome não pega nada. Galera, exatamente o que o Biel falou é muito importante. Antes de você assistir o episódio 2, assiste o 1. Porque aqui vai ser a continuação, né, amor, do 2, do primeiro. É, exatamente. Vamos começar já falando sobre a vara, afirmando que a vara é um instrumento de correção. A Bíblia deixa muito claro que é, e nós vamos mostrar para vocês que sim. Uma coisa muito importante que a gente quer falar é que não é que ela é obrigatória, mas ela, se necessária, ela é bem-vinda. Então, a Bíblia está autorizando caso necessário, e nós queremos ensinar da forma correta, para que você não se empolgue e bata de qualquer jeito, sem sentido nenhum. Tem que tudo na sua vida, tudo que nós façamos, se o fato de comer e beber tem que ser para a honra e glória do Senhor, esse processo educacional tem que ser para a honra e glória do Senhor. Então nós vamos ensinar os pais que sim, é um instrumento de correção, mas como deve ser usado. Provérbios 23, 13 ao 14, está escrito assim, ó. Vou ler nas três versões, na NTLH, King James e NVI. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-las da morte. Olha que incrível. King James, não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu a baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha que forte. A falta da disciplina na infância pode, talvez, levar o seu filho para o inferno. NVI, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Olha que forte, meus amigos. Então, primeiro, de forma geral, olha que esse versículo está dizendo que os pais que não têm o foco de disciplinar os seus filhos estão levando o seu filho para a morte. Principalmente disciplinar segundo as instruções de Deus, né? Porque a disciplina só pela disciplina, a gente entendeu que não é o foco aqui. Aqui nós queremos formar cidadãos para o reino. Né? Ativos, né? Ativos. Não que fique na cadeira, não. Que sirva mesmo. Exato. Pode começar, amor, falando essa então parte, que essa parte lá. é bem importante você falar, porque, galera, é muito incrível. A Cris vai falar umas coisas que a gente pesquisou e é bem impactante, vale a pena a gente refletir bastante. Vai lá, amor. Então, uma das coisas que Deus espera dos pais cristãos é que eles sejam agentes ativos na educação cristã dentro dos seus lares. E para isso vai envolver ensinamento e correção, né? Então, o mundo ele vem querer a todo custo tirar esse poder, esse dever e esse direito da mão dos pais. Nossa. Então, e entregar ao Estado. Que absurdo, né? Por quê? Porque se ele fizer isso, os pais deixam, né? Eles chamam de doutrinação, né? Eles estão querendo impedir que as crianças recebam as instruções bíblicas para que essas crianças possam aderir a ideologias, né, e possam aí somar com esses movimentos ideológicos do liberalismo, né, dessas teorias satânicas que afastam as pessoas dos propósitos de Deus. Então o mundo ele vem com força nessa luta, né? Pode ver com as cartilhas escolares, com a agenda, tudo para fazer com que os pais não ensinem mais os filhos a educação oral, a leitura da escritura, quanto também para fazer com que os pais tenham cada vez menos poder de disciplinar. Então, eles vêm dizer que isso é errado. Existe hoje em vigor uma lei, e sempre que tem uma lei é lei, né? Lei é lei. Vamos lá, quero saber se estou curioso. A gente tem que seguir a lei, né? Porque
é uma instrução importante e nós precisamos ser prudentes, né? Então, existe uma lei da palmada que proíbe os pais de aplicar punições físicas, torturas, abusos, violência com seus filhos, né? Então, visto a quantidade de pessoas descontroladas que usam os seus filhos como saco de pancadas, pensa assim, gente, porque as pessoas, o ser humano não cumpre princípio, precisou criar lei. Porque se a gente usasse as ferramentas de forma certa, não precisaria criar uma lei. Por que precisou criar uma lei da mulher, da violência contra a mulher? Porque, de fato, né, passou por um período que os homens batiam muito nas mulheres dentro de casa, a violência doméstica. Por que precisou criar uma lei contra a homofobia? Porque, de fato, existem pessoas que ofendem, que tratam mal, que espancam. Que descumprem princípios que do ser humano. descumprem princípios. Agora, ninguém criou ainda a lei do cristofobia, né? Que é a lei que vai castigar, que vai punir quem desrespeitar os cristãos, né? Nossa, Pelo acho contrário. Que muita gente ia ser presa, né? Inclusive o que comanda o país, né? Muita gente, né? Porque a intolerância religiosa, ela não se aplica para os cristãos, infelizmente. Ela se aplicam para todas as outras religiões, né? Mas, enfim, então existe essa lei. Então é importante que nós, como povo de Deus, saibamos que ela existe e saibamos que nós não podemos ser violentos com os nossos filhos, nem com ninguém. Não se usa, a gente não usa de violência dentro da nossa casa. Contra marido, contra mulher, contra pai, contra mãe, contra filho. Olha que engraçado, né? Porque da mesma forma que a vara é um instrumento de correção, a violência não. É incrível, né? A violência não. E, inclusive, violência verbal também. Né? Tortura psicológica. Eu vou dar um exemplo de fatores que já chegaram no consultório. A pessoa estava tomando banho, o pai estava, para punir a criança, desligou o interruptor para dar um jato de água gelada nela. Criança que foi proibida de ir para a escola no dia da prova, porque o pai falou, agora você vai ficar com 0 porque eu estou te punindo. Então, ou pais que humilham os filhos. Eu já vi exemplo de pai que trancou o filho sem roupa na sacada. Gente. Para todo mundo ver a nudez da risada dele. Eu já vi pai e mãe xingando, mulherzinha, na frente dos outros. Então, ridicularizando. Isso é violência psicológica. Também. Então, às vezes nós cristãos não podemos fazer parte de pessoas que tratam a educação de qualquer forma, né? Porque aí a gente usa a Bíblia, fala, eu estou corrigindo, tem que ser duro. E não é assim. Tem que ter um respeito, existe uma lei, a gente cumpre. E o ser duro é embasado nos princípios educacionais que Deus estipulou com nós. Isso. Então, tem a dureza, sim, você precisa ser um pai firme, mas se você assistir o primeiro episódio e terminar de assistir o segundo, você vai perceber como você vai fazer esse processo. Mas aqui também a gente quer ampliar um pouco esse olhar. Por quê? Porque a Lei da Palmada, hoje em dia, ela ganhou um novo nome, que chama... Qual que é o nome? Conta pra mim. Lei do Menino Bernardo. Conta pra mim sobre a Lei do Menino Bernardo. E aí nós fomos pesquisar, né, a Lei do Menino Bernardo, porque a primeira reportagem que eu vi foi a Lei da Palmada ganha um novo nome do Menino Bernardo, que foi um menino que foi assassinado pelos seus pais, através de uso de violência, e por isso tivemos os direitos humanos, né, a galera dos direitos humanos, junto com uma personagem, né, uma pessoa pública chamada Xuxa. A Xuxa? Aquela que fez o filme erótico, que bacana. Ela tinha 18 anos, ela beijou um menino de 12 anos, que bacana. Eu fui pesquisar também. A rainha dos baixinhos. Não sei que baixinho que ela é rainha, mas ela é. Que medo. Enfim, né? Ela que queria reescrever a Bíblia, né? Ela que sugeriu que a Bíblia precisaria ser reescrita, né? E aí entrou toda uma discussão polêmica, né, de homenagem ao menino Bernardo e também de realmente mostrar que os pais não podem adotar nenhum tipo de punição, de castigo físico que gere nenhum impacto no corpo do filho. Mas a primeira coisa que a gente quer fazer aqui é que desmistificar e desmentir, porque a Lei do Menino Bernardo não tem nada a ver com processo educacional. Conta pra gente como foi a história do Então, Bernardo. como que foi? Segundo o site do Tribunal da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que foi onde aconteceu o assassinato
de um menino de 11 anos chamado Bernardo. Conta que, segundo o resultado final do processo judicial, provou que ele foi morto pelo pai biológico e pela madrasta. Não porque ele aprontou e ele sofreu um castigo. Não estava no processo educacional, né? Não. A mãe biológica do garoto faleceu, né? E por questões ali de herança, o pai e a madrasta armaram, né? Segundo ali a promotoria, armaram para matar o menino, né? Então levaram ele até uma benzedeira, né? Que acabou envenenando ele. Ele morreu envenenado. Com o medicamento que essa benzedeira deu para ele, né? Se foi exatamente isso, a gente não sabe. Isso é o fato apurado, né, no resultado final aqui. Mas o fato é que houve um assassinato de uma criança. Então, não tem nada a ver com um processo pedagógico saudável de pais e filhos amorosos. Não tem nada a ver com ato disciplinar. Não tem nada a ver. O que a vara diz aqui. Exatamente. Então, é você pegar um acontecimento com uma criança que foi assassinada, que infelizmente acontecem muitos. A gente já viu muitos na televisão. Mas que tem a ver com pais perversos, né? Se foi de fato os pais, que eu não consigo provar que foi, né? Eu não estou aqui para acusar ninguém, foi aqui a história que foi contada no site do tribunal. Mas a questão é que foi um assassinato, foi algo que está separado ao contexto de educação e foi usado como um argumento de que olha como os pais não podem tocar, olha como os pais não podem castigar, olha como nós devemos proibir porque pode se chegar a esse extremo, né? E aí nós cristãos, às vezes por ignorância, a gente compra os argumentos, né, que saem aí nas grandes emissoras, né, da Bobo Lixo, e traz isso, tá vendo? Não pode. Né? Então, são coisas que nós precisamos ser seres pensantes e pesquisar a origem daquilo que é vendido para nós na mídia. Não, é engraçado que esse povo aí, se você vai ver como que os filmes, as novelas, é uma sensualidade, uma sexualidade, é uma pornografia. Mostrar a cena ilícita pode, antes das 10, Exato. né? É um absurdo o que esse povo faz. Esse povo são muito imorais, porque eles trabalham realmente de uma forma para desconstruir o evangelho. E você, pai e mãe, que deixa isso entrar na sua casa, você precisa se fortalecer com a igreja, com o corpo, para saber quais são os valores de Deus para sua família. Vocês estão caindo nesse papo porque vocês estão abrindo brecha para escutar esse monte de porcaria. Essas pessoas que, se não se arrependerem, vão para o inferno. Então, nós temos que ter muita clareza sobre o processo educacional, entender que não somos a favor da violência, a Bíblia realmente condena, mas nós somos a favor do processo educacional que leva essa criança a um dia conhecer o Deus que realmente está na Bíblia, que é um Deus que você precisa se arrepender, que você precisa aceitar Jesus como Salvador e trabalhar para Ele. Então, o processo pedagógico da criança disciplinar faz ele ser um cristão verdadeiro. E, Perfeito. se necessário, a vara cabe sim, de uma forma pedagógica, não como agressão. Isso. A vara que diz na Bíblia não tem a ver com agressão. Se você é um pai que agride seu filho, você vai responder por isso. Porque o trabalho que nós estamos falando sobre vara disciplinar, sobre a vara, tem a ver com a disciplina de Deus, não a que você acha que é certo ou errado. É o que Deus traz, é o que nós vamos trazer até o final do episódio hoje. Perfeito. E aí pensem no processo de educação como uma caixa de ferramenta. Você não tem uma caixa de ferramenta lá na sua casa? Que tem chave de fenda, martelo, Caio agora... Eu tenho, porque, gente... Eu tenho uma caixinha agora. Eu tenho lá. Que antes não tinha, tinha que chamar o marido de aluguel, né? Tem fita crepe lá, eu tenho. Tenho Barbante. Tenho barbante. Cara, eu com barbante e fita crepe pra resolver várias coisas. Então, os pais, eles também têm que saber que eles também têm uma caixa de ferramenta à disposição deles. Então, aconteceu um problema, abre a caixa, pensa e escolhe qual é a melhor ferramenta. A punição física, né, que é você gerar algum tipo de contenção física para a criança, ela é uma das ferramentas, só que ela não tem que ser usada de forma errada. Quando ela não deve, quando o pai não tem controle emocional. Exato, não pode. Não pode, é melhor você nem usar. A Bíblia fala, se você tá com raiva, não age, espera, não age com raiva. Exatamente. E ela tem que ser usada em momentos, por exemplo, emergenciais. Então, eu tenho uma criança que está descontrolada. E aí ela começa a atirar objetos. Ela vai se machucar.
A criança, às vezes descontrolada, bate nas pessoas. Eu já vi criança de 2 anos batendo em animais. Como que você vai falar, não pode? Para, filhinho, não pode. A criança está descontrolada. Ela precisa ali de um amparo físico mesmo, né? Então, quanto menor a criança for, mais a linguagem do físico... É corporal. Mais é corporal. Pode ver, um bebê precisa de colo, né? Não adianta você ficar falando para ele. Ele precisa que você intervenha no físico dele. E isso também serve para conter ele, isso também serve para dizer um não, isso também serve para gerar um alerta para ele quando ele sente algo no corpo. Ele é muito corporal, né, nessa idade. Ele recebe, a leitura dele é muito sinestésica nessa fase. Então, se você usa essa linguagem na fase adequada, provavelmente você não vai precisar usar essa ferramenta quando ele crescer. O problema é que os pais invertem, eles usam o martelo quando tinha que usar a chave de fenda. Exato. Usa a chave X quando tinha que usar a chave Y. E eles estragam. Então, a gente tem a punição corporal dentro da caixa de ferramenta, a gente tem as punições restritivas, que são as punições que faz com que eu restrinja alguma coisa daquela criança. Eu sei que aquela criança gosta de brincar com aquele brinquedo, então eu vou restringir por um período. Eu sei que aquela criança gosta de ir ao parquinho no domingo, então eu vou restringir aquela atividade. Então eu tiro da criança um prazer que ela gosta de bastante, tá? E eu tenho as punições impositivas. Eu imponho para a criança alguma coisa que ela precise fazer a mais por conta do erro dela. Então, é basicamente como que é nosso sistema de punição judiciária. Quando que o policial pode usar de violência física? Quando esse ladrão, esse suspeito, está usando de violência física, quando ele está agredindo, quando ele está praticando vandalismo, quando a vida dele corre risco, quando a vida de outros corre em risco, o policial ele está autorizado a usar de intervenção física. Se você vai lá, esse suspeito comete um erro, ele pode ser preso, ou seja, ele pode ter seus direitos interrompidos. Então, nós podemos interromper os direitos dos nossos filhos também, quando eles não cumprem os deveres. Não estou falando que você vai deixar seu filho trancado em casa por meses. Dá vontade, né? Mas você pode, sim, gerar para ele um castigo de ficar dentro do quarto, de ficar num ambiente separado, né? O suspeito que cometeu algum crime, ele também pode ter ali um castigo impositivo. Já viu? Pagar multa, fiança, fazer trabalho social, doar a cesta básica, tudo isso é o quê? Agora você vai fazer isso a mais por conta do seu erro. E os pais também podem fazer com que a criança façam coisas a mais, porque elas erraram. Então, elas podem escrever coisas, elas podem ter que... Agora você vai ter que fazer essas tarefas aqui durante uma semana, esse tempo que você usava livre nós vamos tirar e você vai ser envolvido em outra atividade, né? Então, os pais precisam ser criativos. Mas a punição física, né? Só para você já explicar a vara, mas a punição física ela é a única punição que não tem ganho secundário. Não tem prazer ali dentro. O que é ganho secundário? É quando algo é ruim, mas algo ruim me traz algo bom. Então, por exemplo, a punição restritiva. A criança ama ficar no celular, jogar no celular. Aí a mãe restringe o celular, tira o celular. Mas aí a criança vai para a TV, vai assistir TV. A mãe tirou os eletrônicos, mas ela vai para o quarto dormir. E dormir é uma delícia, gente. Não sei, eu amo dormir. Então, eu perco uma coisa, mas ganho outra. Então, tem um ganho secundário. Já na punição física, não tem ganho secundário. Porque ninguém gosta de passar por nenhuma limitação física. Por uma dor. Então, por isso que ela também funciona de uma forma diferente. Porque ela faz com que a criança não tenha escape. Muito bom. Bom, galera, e aí, olha que incrível. Então, sabemos um pouquinho sobre a lei, sobre alguns absurdos, né? E o que realmente vale a pena a gente falar sobre essa lei, que realmente a agressão, ela não é válida. A questão da agressão, dessa questão da violência. Mas o que realmente significa para a Bíblia a palavra vara? Em hebraico, ela é traduzida por duas palavras. Eu pedi para o meu pastor me mandar aqui como pronunciar,
Não sei se eu vou acertar. Se ele treinou, vamos ver se ele acerta. Valtão, agora. vê se eu mandei bem. Primeiro ele falou que a palavra é mater e chevet. Chevet. Aí ele me ensinou meio assim, não sei se eu tô certo, Valtão. E aí ambas as palavras têm significados diferentes, são usadas em alguns contextos distintos, né? E aí eu vou falar para vocês alguns termos aqui, ó. Vamos lá. O termo mater é traduzido como vara ou bastão, em hebraico. Na Bíblia, é usado para se referir a um objeto usado como um símbolo de autoridade. Então, nessa parte inicial, a vara é sobre uma pessoa que tem autoridade, liderança, poder. Além disso, mater também pode ser usado para se referir à vara de pastor, que é usado para guiar e proteger o rebanho. Daqui a pouco eu vou contar sobre essa questão do pastor. Então, nesse contexto, a vara representa cuidado, orientação e disciplina. O termo shevet é traduzido como vara ou cetro em hebraico. É usado para se referir a um objeto usado por reis ou líderes. Então tem a ver também com autoridade e poder. O significado de vara em hebraico varia de acordo com o contexto. Então o que eu quero dizer? Aqui... legal você falar isso aqui na Bíblia também, o cetro é... tá. Na Bíblia, o cetro, né, que pode ser também o significado de vara, é frequentemente mencionado como um símbolo do reinado de Deus e do Messias. Um ambiente que tem aplicabilidade da vara é um ambiente talvez consagrado para Deus. Um espaço que você... Porque o que é entregar minha vida para Deus? O que é uma família que realmente serve ao Senhor? Aquela que está debaixo das suas leis. Que Deus governa. Deus governa com seus princípios. Então, se você tem uma educação, né, em base do que a Bíblia fala, provavelmente esse aqui, quem está reinando é Deus e o Messias, que é Jesus. Então, o significado da vara em hebraico, ela varia de acordo com o contexto. Mas, normalmente, ela vai falar sobre autoridade, sobre liderança, sobre cuidado, orientação, disciplina. E, no Velho Testamento, é incrível, que tem mais ou menos umas 190 vezes que fala sobre isso. Então, na Antiga Aliança, tem alguns textos. E aí eu quero mostrar, porque o que esse estudo mostrava? Que tem alguns significados além das palavras. Então ele pegou todas onde estava escrito vara e ele falava sobre os contextos. E todos que ele trouxe têm a ver com educação, menos um, que depois eu falo. Então, ó, olha que incrível. A primeira coisa que ele fala é que se refere à vara, né? Se refere à vara fina, geralmente feita de metal ou madeira, que era um pequeno instrumento usado, sabe para quê? Para bater as sementes. E olha que incrível. No Novo Testamento, Jesus fala sobre as sementes. O que são as sementes? A mensagem de Deus. Quando eu pego... E ele está falando sobre a parábola do semeador. E ele está explicando que quando ele joga a semente, o terreno está lá. Então, quando eu jogo a semente, o que é bater a semente? Quando eu jogo a semente e não faço nada, ela nunca vai frutificar. Quando eu coloco a semente, eu preciso afundar ela, eu tenho uma pressão, eu preciso bater na terra, eu preciso fazer com que aquilo seja apropriado para frutificar. Ou seja, às vezes, o trabalho de disciplina, às vezes de vara, vai fazer seu filho frutificar lá na frente. Olha que incrível. Gera um sufocamento ali para a semente, né? Para ela morrer, para ela... Só que não podemos ceder o choro, como foi falado no primeiro episódio. Senão eu desenterro a semente. Eu não quero bater porque vai ficar... Não, eu desenterro a semente. E aí essa semente não vai frutificar na vida do filho. Olha que incrível. A palavra poderia ser usada de uma forma mais específica, que pode significar uma arma, um tipo de lança, clava. Ou seja, nessa parte também era traduzido como vara, ou seja, um instrumento de bater. A palavra também poderia significar cetro, nós já falamos sobre isso. É uma questão de autoridade e governo. E o uso final é bastão de pastor ou gancho de pastor. E aí a gente fala um pouco, gente, todo mundo fala sobre a questão do pastor e as pessoas falam assim, mas e aí, era só usado pelo pastor? Não. Esse bastão, quando Jesus está falando sobre a ovelha perdida, quando ele volta com a ovelha, ele volta na ovelha como? No ombro. Carregando. E aí vocês já pararam para pensar por quê? E aí eu vou te explicar como que funciona o trabalho do pastor. E é uma história real que eu peguei na questão da cultura judaica. E eu vou contar para vocês. E o que acontece? Certa vez na fronteira entre Israel e Egito, um guia estava explicando sobre as coisas para os turistas.
E aí tava muito lindo aquele espaço, tal, tava falando sobre o trabalho de pastor, e estavam alguns pastores com as suas ovelhas, e eles queriam parar para tirar foto. Aí o guia falou, não está um clima muito bom entre Egito e Israel, mas vamos parar rapidinho, 10, 15 minutos, e depois a gente já vai. Nesse momento que eles estavam tirando foto, os turistas viram um pastor, de uma forma rude, quebrando as pernas da ovelha. Uma perninha, né? Quebrando a perninha da ovelha. E nisso os turistas ficaram assim, meu Deus, ficaram tipo bravos, incomodados, falaram assim pro guia, não tem ninguém aqui do núcleo que protege os animais pra ver o que tá acontecendo, tudo. E nesse momento que ainda os turistas estavam falando com o guia, o pastor já estava enfaixando a patinha que ele tinha quebrado da ovelha com maior paciência. Parecia que ele estava brincando com a ovelha. Mas o guia, pelos turistas, o guia foi falar com o pastor. Quando ele foi falar com o pastor, eles conversando, o pastor gesticulando, todo daquele jeito, ele volta para explicar para os turistas o que tinha acontecido. E o pastor disse assim para ele, que aquela ovelha era um animal muito travesso e muito difícil de adestrar. Ela era a única que não obedecia à voz de comando. Um dia ela ficou desaparecida por 2, 3 semanas e quase morreu. Outra vez ela foi resgatada por um outro amigo. E na última vez que ela aprontou, ela quase foi picada por uma cobra com muito veneno. E aí, muitas pessoas já falavam para mim que eu deveria sacrificar essa ovelha, eu deveria deixar ela embora, mandar para outra pessoa. Mas eu gosto muito dessa ovelha. E eu não posso deixar ela fugir. Então nem morrer. Porque se eu deixar ela embora, ela vai morrer. Então eu quebrei a perninha dela e estou enfaixando para levá-la comigo. E o melhor é que o pastor carregava essa ovelha. Então quebrar a pata dava mais trabalho para ele. E ele ainda falou para o guia, isso dói mais em mim do que nela. Então a proteção, às vezes, olha para que significava essa vara do pastor. Para guiar as ovelhas e, se necessário, usava da força. Ele usou a força em todas? Ela usou a força quantas vezes? Só mostrou agora, porque ele não falou que tinha agredido, batido na ovelha antes. Então ele tentou, ele educou, ele resgatou, mas um momento ou outro, por segurança, para salvar a vida dessa ovelha, ele precisou usar da força física. E olha que incrível, então a gente fala hoje muito, de uma forma muito romântica, que a vara só significa disciplina. E a Bíblia não fala sobre isso. E ao mesmo tempo, nós não estamos falando, é só você ver, o pastor não bateu em todas. Então a vara, de forma muito clara, ela é um instrumento que, se necessário, você deve usar com muita sabedoria. E daqui a pouco nós vamos falar como deve ser usada essa vara. Então, todo esse contexto da vara, tá vendo como o mundo quer tirar o nosso direito de usar as ferramentas que Deus nos deu na Bíblia? E vocês estão caindo nesse papo, meus amigos. Eu sou contra bater. Eu também, se a criança não precisa, por que você vai bater? Mas, se necessária, uma boa palmada. Eu sou a favor não da palmada. Eu sou a favor de uma outro tipo de coisa, que seria uma vara. Eu que construí. Daqui a pouco eu vou falar como eu faria. Não, eu já vou falar agora. Fala agora. A minha vara, eu compraria um chinelo branco, compraria um instrumento, alguma coisa que eu confeccionaria com o meu filho. E quando ele fosse ser usado, ele que ia buscar esse instrumento para ser disciplinado. Nós oraríamos antes, falaríamos porque está apanhando e tomaria umas boas chineladas, confeccionaria, colocaria lá escrito vara da disciplina, faria algo lúdico, que o meu filho faria, porque ele está sabendo que aquilo é pro bem dele. Lê na Bíblia onde está, explica o contexto. Explicaria o porquê está apanhando, por que eu estou fazendo isso, e oraríamos para que ele se arrependesse. Então o processo ele tem que ser completo, não pode só bater e também não pode só ficar falando, porque às vezes você está falando 1000 vezes, não está adiantando. Para de ser bobo, para de ser frouxo, usa aquilo que Deus está te autorizando, mas com muita consciência, porque da mesma forma os versículos estão falando, não machuque o seu filho, apenas discipline. É isso aí. E aí o único, só para terminar, então voltando, por que contei essa história? Porque então da ovelha perdida, quando ele usou da força física, porque senão ele não traria a ovelha no ombro. Sim. Então a ovelha perdida é aquele que está se desviando do povo de Deus. Então às vezes quando você está vendo que seu filho está saindo do caminho que você está ensinando, você precisa ser bem duro, firme com ele. E o único significado de tudo isso, que não tem muita relação do que a gente está falando, significa tribo.
Só que ele é totalmente diferente do que a gente está falando sobre Provérbios. Mas na parte de Provérbios, todo o significado tem a ver com talvez a punição física, coisa contrária que vocês estão na internet falando aí, romantizando coisas que não tem que ser romantizado. Provavelmente deve ser a igreja da Xuxa. Bom, mais alguma coisa, amor? Não. Pais que não disciplinam serão desonrados. Provérbios 29:15. Olha que sério. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Estou cansado de ver criança fazendo o pai e a mãe passar vergonha. King James. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si, traz vergonha à sua mãe. Ai, meu Deus. E é real mesmo isso. E na NVI, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Uau! Pode começar, amor. Então, a gente falou um pouco na parte 1, né? Mas muitos pais acreditam que se punir os filhos, se eles não punirem os filhos, eu nunca bati no meu filho, eu nunca precisei encostar, eles serão reconhecidos como ótimos pais. Claro que se você não precisou e o seu filho segue as orientações, gente, não tem muita explicação, né? Porque não tem uma regra, cada pessoa é de um jeito. Tem crianças que são uma bênção e realmente não precisa, né? Você não precisa usar desse recurso. Porque tem muita gente que fala assim, eu nunca apanhei, não sei o que, eu apanhei e tô bem. Não, Deus trabalha de forma específica. Ele está te dando as ferramentas que a Cris falou. Você deve usar da melhor forma. E o trabalho de Deus é individual na nossa vida. Então, a forma como ele trabalha comigo não é a mesma forma que ele trabalha com o Biel. Às vezes ele diz sim pro Biel em alguma coisa e para mim ele diz não. Né? Então, o meu filho, a educação tem que ser personalizada, tá? Mas, vamos lá, tem pais que estão achando que não batem nos filhos e que os filhos estão ótimos, mas não estão. Eles estão se tornando paraplégicos emocionais. Eles estão se tornando aleijados. Porque, às vezes, o pai, quando está criando o filho para si, acha que o filho está ótimo. Mas, quando a gente coloca a regra do reino, de Cristo, comparando essas crianças com crianças disciplinadas, a gente vê que o filho está lá embaixo. A régua do pai está baixa. Por isso que o Caio falou, nós temos que ensinar, o nosso alvo é a educação, a régua de Cristo. Não é a minha régua, porque às vezes o critério do pai está aqui embaixo. Aí ele acha que o filho está ótimo. Mas não está, a gente tem que aumentar a régua. Né? E aí tem uma teoria psicológica que diz o seguinte, vamos dizer que Caio e eu temos um filho, nós ainda não temos. Vamos dizer que eu sou o tipo mãe ursinha carinhosa, que não consigo disciplinar com firmeza, e ele é o pai ruim da relação. Quando essa criança ela é pequena, essa criança vai amar quem? A mãe ursinha carinhosa, que não bate, que não briga, que faz tudo que ele lidera a mãe. E vai detestar o pai, porque o pai é o ruim da relação. Só que quando essa criança se tornar adulta, existe uma teoria que diz que ela se volta contra aquela que não forneceu a devida educação. Então, geralmente, essa criança que não foi disciplinada, ela vai se voltar com tanta ira para aquela figura paterna ou materna que não a disciplinou, que não vai ter respeito. Por quê? O que essa teoria diz? Inconscientemente, essa criança, ela está falando o quê? Você não me deu aquilo que eu precisava. Você está plantando o que você colheu. Você me deu tudo o que eu queria. Você me deu tudo o que eu queria, e você não me deu aquilo que eu precisava. Agora eu sou uma aleijada emocional e a culpa é sua. A mãe plantou tanto falta de educação, falta de respeito, falta de disciplina, que se volta tudo contra ela. Se volta tudo contra ela. E aí ela fala, nossa, que ingrata, eu sempre fiz tudo por você. Eu sempre te dei tudo que você queria, e você me trata assim? Porque o principal você não deu. Você não deu o que eu precisava, você deu o que eu queria. E aí a gente vê esses jovens, adolescentes, se irando com os pais, batendo, às vezes chega até a matar. Por quê? Porque, no fundo, eles não foram disciplinados como deveriam. E, ao invés de, agora, terem limites, eles não têm limites. E eles fazem os pais passarem vergonha também na frente de outras pessoas. Porque todo mundo percebe quando tem um filho que não é corrigido. Gente, eu vou falar pra vocês, todo mundo percebe mesmo.
A gente percebe em qualquer lugar que você vai, você vê a criança mal educada. É a criança que muvuca com outras crianças, é a criança que não faz o que o pai está pedindo. É uma vergonha. E, ó, eu vou falar para você, na nossa caminhada cristã, no nosso trabalho profissional, cara, é mais de 80% que os pais passam vergonha. É muito mais. É muito feio, assim. Eu passo vergonha pelos pais. Numa reunião de igreja, o pai fala para a criança fazer tal coisa, a criança nem liga pelo que o pai faz. Nossa, eu fico com uma vergonha do pai. E realmente, ó, você pai e mãe tem que treinar melhor o seu filho. A grande maioria, seus filhos não conseguem respeitar uma simples fala ou um simples direcionamento seu na hora de um contexto social. Porque em casa você acostumou ser desrespeitado, virar o bobo da corte. E aí tudo bem, né? Não tem ninguém olhando, mas na rua tem. Nossa, é uma Aí vergonha. o teu filho te trata como um bobo da corte na frente dos outros. Te responde. Eu lembro uma vez que eu gostava de fazer gracinha, né? Ser engraçadinha, assim, para as pessoas, para chamar a atenção mesmo, né? Aí eu tava na casa de uns parentes, eu fui fazer uma gracinha em relação à minha mãe e ao meu pai. Fui contar uma piadinha deles. Nossa, minha mãe me fritou com os olhos. Chegou em casa, apanhei. Por quê? Porque ela falou, você se desfez de mim, você fez eu passar vergonha na frente das pessoas. Por isso agora você vai apanhar. E eu não, olha só que eu não esqueço disso, eu acho que eu era muito pequena, eu deveria ter uns 7 anos. Eu não esqueço disso. E depois eu ficava, às vezes eu falava alguma coisa e eu pensava assim, será que eu fiz meu pai passar vergonha? Será que eu me desfiz da minha mãe nisso que eu falei? E às vezes eu ficava na dúvida, com medo de ter errado de novo, porque o que veio à minha mente? A surra que eu levei por ter feito isso. Então, o meu cérebro ficava pisando em ovos. Né? Mas as crianças, hoje em dia, elas não estão nem aí se elas estão magoando, se elas estão envergonhando os pais. Elas falam o que dão na telha. E fazem, né? Eu vejo assim, e os pais ficam tão perdidos que eles vão piorando a situação. Por quê? Às vezes a criança não é aquela criança que vai xingar o pai e tudo, não, mas assim, para de fazer isso, senta aqui. Aí o pai não vê que a criança não para, dá telefone, dá tudo. Vira um escravo da criança naquele momento. E sabe o que? Isso, quando você tenta fazer de tudo para o seu filho ficar quieto em um ambiente, ele não fica, vou te contar um segredo. Você foi um incompetente na tua casa. Você não treinou o teu filho para aquele momento. Antes de sair para jantar com o teu filho, treina ele em casa. Na mesa de casa. Em casa vocês não jantam juntos. Em casa ele não sabe fazer uma oração. Em casa ele não sabe esperar o pai e a mãe terminar de comer. Em casa ele não tem paciência para nada. O seu filho é uma vergonha para você na frente dos outros. Então você precisa hoje, sempre a tempo, treinar na sua casa o comportamento dele, como se portar numa mesa, como se portar numa reunião da igreja, como se portar na escola, como se portar num almoço, quando obedecer. E os pais não fazem, os pais estão deixando de canto, os pais fingem que nem estão acontecendo. Eles não querem ter o trabalho devido com a educação. No momento que acontece tal coisa, tira de canto e já dá uma bela de uma chamada. Não é na frente dos outros passando vergonha não, fazendo escândalo. Com muita calmaria, com muita mansidão você vai tirar e você vai deixar avisado que se a próxima acontecer, vamos embora e tu vai apanhar. A gente não tem visto mais os pais dando chuchada nas crianças. Não, os pais têm A medo. gente vê uma criança de 2, 3 anos e faz isso. Aí a mãe vai atrás. E faz isso, a mãe dá colo. Aí faz isso, aí vem o pai vê que a mãe não está dando conta, deixa que eu olho. Aí vai e dá colo. E aí vai e solta e conversa e dá beijo. Aí a criança vai lá, apronta alguma coisa. Ai, não pode. Você não vê mais os pais com autoridade. Para! Vamos pro banheiro, gente. É a melhor técnica que tem. Vamos pro banheiro, é você e sua criança ali tendo uma conversa, só vocês dois, sem interferência de ninguém, porque às vezes as pessoas ao redor estragam, né? Você não precisa também expor seu filho ao ridículo, né? A uma exposição ali na frente das pessoas. Então, a gente não vê mais os pais usando de firmeza, de cara feia, de mostrando com toda a tua expressão que aquilo é ruim. Você vê o pai abraçando o filho depois que ele fez arte. É uma vergonha. Ah, gente, ele precisa receber amparo emocional. Amparo emocional, nada.
E assim, se você tá tendo muito trabalho com seu filho de forma social, ele não consegue ficar no ambiente, sei lá, vai numa reunião de igreja, o pai e a mãe tem que sair com a criança porque tá chorando, é porque você não tá treinando em casa. Vocês estão deixando de lado esse comportamento de firmeza. A melhor forma de você acalmar o seu filho é com firmeza. Não é com o... Não é assim, não, que funciona. Se torna um pai Barney, tem que ser pai Rambo. Pai Rambo. Pai Rambo contra pai Barney. Pai Barney é furado, o cara tá todo de rosa. O pai Rambo é duro. Esse dá firmeza, é segurança. O teu filho tem que ter pai, você pai homem. O teu filho tem que ter segurança com você desde cedo. Você tem que se apegar, tem que ser firme com ele desde pequenininho, com colo firme, com falas, com oração, com Bíblia. Você tem que entender, você tem que treinar isso em casa. Você, pai, que não está vendo a sua esposa fazer, seu marido, faça a sua esposa fazer. O homem verdadeiro é aquele que sabe o que está acontecendo em casa. Muitas vezes o pai está trabalhando e também não percebe como a mãe está perdida. Porque a mãe precisa de suporte. Então o pai tem que usar a sua autoridade, mostrar como que faz. É só ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai saber o que tem que fazer. Então nessa questão, se você é muito desonrado fora, é porque você não está treinando em casa. E aí vem os feedbacks, né, negativos. A escola, a igreja, os vizinhos. Ou as pessoas vão falar mal do teu filho. Exato. Na escola. Ai, não, lá vem aquela criança. Aquele endiabrado, né? Então, ao invés de ser, nossa, aquela criança é uma bênção, nossa, aquela criança é boazinha, nossa, olha como aquela criança é carinhosa, nossa, olha como aquela criança ajuda os amiguinhos, não. Vem a criança é a referência negativa. E aí, uma outra coisa que acontece é as pessoas de fora começam a corrigir seus filhos. Quando eu vejo uma criança que não está comportando, eu vou lá e corrijo. Se o pai não tá do lado e não corrigiu, eu vou corrigir. Né? Então, quando você vê que tem pessoas colocando o dedo para corrigir seu filho, é porque você não está corrigindo. Teve uma vez que a gente estava numa reunião e é muito real isso, né? E a gente foi orar e as crianças com mó muvuca. E os pais nem aí. Eu tive que pegar as crianças para orar com todo mundo. E eu fiquei comigo na cabeça e falei, não é possível. Eu tenho cara de bocó, eu não sei o que está acontecendo. Ou eu devo estar lendo outra Bíblia, eu devo estar lendo a Bíblia errado, não é possível. Aí as pessoas falam, espera vocês terem o filho de vocês para vocês verem. A gente realmente sabe que você está emocionalmente envolvido dentro de uma situação, ela pode dificultar algumas coisas, mas a gente sabe também que quando o filho é nosso... a gente pode colocar o critério que a gente quiser. No filho dos outros, a gente não pode educar. Né? Então, se você tiver uma forma dura de lidar consigo mesmo... é bem provável que você vai seguir uma forma dura com seu filho. Agora, se você for muito relativo com você mesmo, cheio de compaixão, autocompaixão, você também vai ser essa pessoa com seu filho. E a Bíblia se ensina ou não. E da mesma forma, pais que disciplinam serão honrados. Provérbios 29:17. Corrija seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. King James. Eu adoro essa parte da King James, ó. Corrija o teu filho e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à tua alma. Olha, esse para mim, da King James é o melhor. NVI, discipline seu filho e este lhe dará paz. Ele trará grande prazer à tua alma. Gente, a King James traz o descanso. Já viu que tem pais que ficam assim? Nossa, tá cada vez pior, cada hora é uma fase diferente, sempre dá trabalho? Essa frase, junto com a Bíblia, mostra que você foi incompetente de novo. O trabalho educacional com a criança, bem feito, e eu vou falar para você de forma fisiológica, psicológica, emocional, até uns 7, 8 anos faz você viver uma paternidade mais tranquila depois, porque você deixou claro o que é certo e errado. Aí, olha que incrível, se você nunca tem tranquilidade, não te dá descanso, na fase adulta o seu filho ainda te dá problema, vive mamando em você, ainda depende de você que resolve o problema do teu filho, você falhou como pai. Porque aqui está falando que a correção, olha que lindo, corrige teu filho, ele te dará descanso. Então, quando ele não te dá descanso é porque você não corrigiu. E ele te dará descanso. Futuro. Então significa que eu estou abrindo mão de um prazer, de uma comodidade do hoje, em favor de um desfrute no futuro. É como fazer academia, cuidar da saúde. Você abre mão do prazer do hoje, né, para fazer o que precisa ser feito, para você ter mais qualidade de vida no futuro. E como Deus olhou para Noé, nossa, esse filho me agrada muito, esse eu fico alegre por causa da integridade. Porque ele sabia o que era certo e errado. Ele era o único naquele povo que não se misturava com os costumes pagãos. Então, a forma de educar correta para Deus é eu ensinar o caminho, ensinar ele a ser diferente desse povo que não vai na prática da Bíblia. O que vai me dar prazer é saber que ele está no caminho do Senhor.
Essa é a maior alegria. Não é sucesso profissional, não sei qual sucesso você está querendo dizer. A única ele está no caminho da eternidade. Isso vai me dar um grande prazer. Por isso que precisa da disciplina, porque o resto é foco. E a Deus coloque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. Então, o que dá prazer ao pai é ver o filho dele na igreja, servindo, construindo uma família com princípios bíblicos, servindo outras pessoas, falando do evangelho e lutando e se esforçando para estar com o Senhor no futuro. E esses filhos, eles desfrutarão de paz e de quietude interior. E aí, por isso que eles vão estar preparados para o dia mau, porque o dia mau sempre chega, e eles serão pacificadores. E aí, falando, né, que os pais serão honrados, né, com os filhos, porque eles também serão pessoas mais organizadas emocionalmente. Então, os filhos que foram castigados, que foram disciplinados, no caso, eles darão menos preocupações para os pais, né, porque eles vão ter menos problemas de comportamento. Então, consequentemente, eles vão dar menos trabalho para os pais e eles também têm menor probabilidade de adoecer emocionalmente, né? Então, segundo o DSM, que é o Manual das Doenças Psiquiátricas da Organização Mundial da Saúde, a superproteção parental, ela é um fator de risco para desenvolvimento de doenças mentais. Então, está querendo dizer que pais que superprotegem os filhos tem maior probabilidade de terem filhos com problemas emocionais. Nossa. E um filho que tem problema emocional, ele vai dar trabalho para os pais. Então, ele não vai dar descanso para os pais, porque o pai vai viver preocupado com ele, né? E ele não vai ver que o filho está funcionando bem socialmente, emocionalmente. Entendi. Muito bom. E para finalizar, a verdadeira disciplina não gera ira. E olha que incrível. Então, o pai que quer disciplinar de verdade, ele não é um homem irado e ele não gera ira nos seus filhos. Por isso que é muito importante você saber como Deus age na nossa vida. Não é muito legal a gente ser disciplinado por Deus quando você entende que Deus está na jogada? Então, o filho tem que entender que o que o pai tem para ele é o melhor para ele, mesmo que ele não concorde. Esse amor é muito importante. Então, a disciplina, o ato de amar, ele vem com correção, ele vem com proteção, ele vem com muitas coisas. Então, quando você disciplina da forma correta, você não pode disciplinar o seu filho com ira, com aquela raiva, você tem que ter controle das suas emoções. Isso não pode gerar no seu filho uma ira. Por exemplo, vamos lá, Efésios 6:4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. É incrível, porque nesse versículo as pessoas falam assim, não deixe seu filho irado, hein? Mas é a continuação do texto. Pelo contrário, o filho que fica irritado e irado é aquele que não é criado com disciplina e os ensinamentos cristãos. E a disciplina e os ensinamentos através do exemplo, né? Que a gente aprendeu que o que gera ira é a hipocrisia. Exato. É quando o pai fala uma coisa e vive outra. Aí ele olha aquela cena e ele fala, ai, que bonito, né? Meu pai cobrando, me batendo porque eu menti pra ele, mas ele tá mentindo pro sócio dele. Exato. Né? Então isso gera ira, gera revolta, olha, a Bíblia é uma mentira, porque meu pai não vive e ele me pune quando eu não vivo. Ele me cobra algo que ele não vive, né? Aí isso é fator mesmo. King James, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Nossa, admoestação é muito pesado. Então é isso, você precisa o tempo todo criar o seu filho nessas orientações. Então o que acontece? Eu vou ler só até aqui. Não é somente com castigo ou punição que nós vamos conseguir formar os nossos filhos fortes. Ele precisa de muito ensino, ele precisa de aconselhamento bíblico. O seu filho o tempo todo, tudo que você faz na parte educacional do seu filho, você precisa trazer a Bíblia com você. Além da vara, se necessário, isso aqui realmente é o mais importante. Até porque a Bíblia é espada afiada, né? Ela corta mais do que uma espada afiada. Então, muitas vezes a leitura de um versículo transforma mais do que uma surra. Exato. Né? Porque a Bíblia tem o poder do Espírito, o poder transformador, ele vem com vida, né? Então, muitas vezes o que o seu filho precisa é que você sente e leia a Bíblia com ele. Ou também, eu falo muito, né, que a principal habilidade que os pais precisam desenvolver com os filhos é treinar
e aconselhar. Então, o ministério de aconselhamento, nasceu um filho, nasce um ministério de aconselhamento. Você, pai e mãe, que se coce para desenvolver essa habilidade. Porque se você não aprender... o que é o aconselhamento que a gente aprende, né, na igreja? Eu não tenho dom, não tenho paciência, eu deixo para a mãe dele fazer isso. Eu deixo... meu marido é muito melhor nisso. Eu não gosto de falar sobre esse assunto. Aconselhamento é você ouvir primeiro. Saber ouvir. Você vai ter que entrar na realidade. Você precisa conhecer a realidade da pessoa que vai ser aconselhado por você. Segundo, você precisa conhecer a Bíblia. Então, você precisa ter parâmetro, você precisa estar embasado. E terceiro, você precisa de sabedoria para falar. Para que as suas palavras façam efeito, gerem mudança, gerem reflexão. Se você só lançar a Bíblia, Deus vai te pegar, hein? A Bíblia está falando que quem mente vai para o inferno. Sabe quem é o pai da mentira, né? O capeta. Ele vai vir te pegar à noite, viu? E aí assustar a criança, né? O diabo vai vir te carregar, vai vir puxar teu pé à noite, viu, moleque? Você não fala a verdade. A gente ouve isso acontecer, né? Então, não é dessa forma. Então, o ministério de aconselhamento... Por que muitas crianças estão indo para o psicólogo? Porque os pais não querem desenvolver ministério de aconselhamento. E muitos não sabem, né? Não sabem e não querem aprender. Então, essas duas características, treinamento, né, ensinar e aconselhar, são duas habilidades que os pais bíblicos precisam desenvolver. Então, para terminar, galera, é muito simples sobre a vara, né? O que não pode faltar numa família, numa educação cristã, é a disciplina. Qual vai ser a forma que você vai disciplinar? Deus te dá uma caixa de ferramentas e você pode usá-las da forma mais correta e mais sábia, né? Sábia para o seu filho. Sabendo que a vara da disciplina que é a punição física, ela é autorizada por Deus. Desde que, como nós lemos nos versículos, você vai para a parte 1, não se exceda, não tem uma violência. Ela precisa, às vezes, sentir algo diferente. E toda a punição, todo o castigo, toda a repreensão, e se necessário, a aplicação da punição também física, ela precisa ser sempre embasada pela Bíblia. Então, tudo que você faça no processo educacional precisa ter oração e palavra. Senão, se torna apenas um ato disciplinar inútil. O que transforma de verdade não é nem a sua ação. Você vai ser apenas um instrumento do Senhor para que aquela criança consiga entender um pouco de Deus, mesmo na fase infantil. Porque ela conseguir entender um pouco como Deus age, ela vai conseguir caminhar nos caminhos do Senhor, que é um caminho estreito, de renúncia, de consequência. E assim, ele vai trabalhar para o reino de forma concreta, firme, com ânimo. Então, o processo educacional de uma criança, ela vai interferir, além do sucesso de vida perante aos princípios cristãos, vai garantir também uma pessoa firme com Deus. Então você, pai e mãe, tem que disciplinar o seu filho para que ele consiga caminhar com o Senhor, mesmo quando você não estiver mais perto. Amém? Amém. Biel, gostou? Como sempre, muito top, né, gente? Que Deus abençoe grandemente a vocês que ouviram esse podcast e que eles continuem inspirando vocês a trazer esse ensinamento pra gente, né? É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar algum comentário aqui que a gente possa esclarecer depois. Se vocês também tiverem ideias de temas, né, que vocês queiram ouvir em relação a explicações mais detalhadas sobre assuntos familiares, então comente aqui, contem com a gente. O nosso objetivo não é bater em vocês. É instruir. Né? Não é ser arrogante. Às vezes a gente usa umas palavras, né, mais fortes, mas que vocês se sintam instruídos e amparados para que a prática de vocês seja melhor, seja mais eficiente. A gente está usando aqui a nossa experiência como profissionais, como ministros, para edificar a família de vocês, tá? E para terminar, só uma dica. Uma vez eu escutei o nosso pastor falando, o Walter, e eu achei legal. E aí ele fala que de preferência não bater com as mãos, que as mãos seja sempre um ato de carinho. Então por isso construir talvez essa vara da disciplina, seja um chinelo branco que você confecciona com seu filho, um instrumento que você possa fazer que vai usufruir se caso necessário, construa com ele para que não seja a mão, tá bom? Eu acho que é uma dica legal aí, que eu se eu for ter filho, eu usaria esse tipo de conselho.
Meus amigos, espero que Deus tenha falado com vocês, que vocês agora sintam-se mais preparados, mais instruídos pela palavra de Deus, e que Deus possa abençoar vocês grandemente, que a família de vocês sempre seja uma família forte para o reino, uma família que trabalha para Deus. Não deixe que o mal entre no seu lar, se proteja, feche as brechas, e que Deus abençoe, e nos vemos no próximo episódio. Valeu!